Olá a todos, tudo bem, gente? Tudo bom? Boa noite a todos, boa noite a todos vocês que mais uma vez esperam as nossas lives de domingo. Quero muito agradecer a presença de todos vocês, os que já estão chegando. Sejam bem-vindos à nossa live de hoje, a Neurolive, típica Neurolive de autismo que a gente sempre faz, todos os domingos, às 9 horas da noite. Vamos aproveitar esse momento tão bom, tão gostoso, né? Todo mundo espero que tenha passado um domingo maravilhoso, para estarmos aqui todos nós presentes novamente. Boa noite, Cris Bolfer, boa noite, Tatiana Schmidt, Selma Elage, Aline Walter, Fátima Azevedo, Ana Lúcia. Boa noite a todos vocês. Vamos aproveitar para colocar da onde vocês são, o que vocês fazem, né? A La Angelita ETO, de Araguaína, né? Daiane Paulino, boa noite. A Selma é fonoaudióloga de Indaiatuba. A Cris Bolfer, psicóloga de Maringá, que eu já conheço. A gente já está há muito tempo já convivendo, já estamos trabalhando juntos aí há um bom tempo, né? A Fátima, de Jaú, estado de São Paulo. Andréia, em Porecatu, já me esperando lá dia 20 de abril, né, Andréia? Que bom, tá chegando. Daqui a pouco nós estaremos aí, né? Milena Sanches é fono de São Paulo, a Fabiane Passos é de Pelotas, Maria de Fátima do Rio Grande do Norte, Cleusa Padilha é mamãe de Irati, no Paraná. Olha quanta gente de tudo quanto é lugar, que gostoso, né, meu? Que gostoso, gente. Maravilhoso esse momento de mais uma live que nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, um assunto peculiar, mas que muita gente vem perguntando para a gente no Messenger e nos contatos que nós da Neurosaber temos com o público, que é sobre as infecções de repetição em pessoas com autismo, né? Em crianças especialmente, crianças e adolescentes com autismo, né? É um assunto muito, muito importante. Nós vamos falar sobre isso hoje. Tem muita gente interessada, né? Quer saber o que é isso, o que significa isso, qual a importância de lidar com isso. Nós vamos falar daqui a pouquinho, tá? Boa noite a todos vocês, quem está chegando, Daiane de Canoas, Rio Grande do Sul, Aparecida, que é mãe de uma filha autista, a Nara Silva, que é de Guarulhos, todo mundo chegando aí, a Luciana Riboura, que é do Rio de Janeiro, é professora e mãe de uma criança com autismo, a Graça Streit, que é de Carazinho, no Rio Grande do Sul. Olha aí que beleza, hein? Parabéns, gente, por vocês estarem aqui e acompanhando a gente em mais esse momento gostoso. Mas antes da gente falar sobre o assunto que interessa, o assunto de hoje, eu queria novamente lembrar vocês do nosso workshop, o 4º workshop Entendendo Autismo, que a Neurosaber faz todos os anos na primeira semana de abril, do dia 2 ao dia 9 de abril desse ano, nós vamos estar novamente fazendo o workshop. O workshop vai falar do quê? Vai falar de autismo no geral, vai falar do diagnóstico de autismo, quais são os sinais precoces dos primeiros 3, 4 anos, quais são os tratamentos mais indicados, nós vamos falar um pouco desses tratamentos, quais são os tratamentos que têm evidência científica, ao mesmo tempo, numa linguagem acessível, de uma forma prática, com aplicabilidade bem típica do nosso trabalho dentro da Neurosaber. Esse workshop ele é inteiramente online, gratuito, para todos que se interessem. Nós já estamos tendo muitas inscrições. Se a gente somar quantas pessoas já viram o workshop até hoje, mais de 200.000 curtidas, temos grupos imensos de pessoas, pais, profissionais de saúde, profissionais de educação, de todas as áreas afins que lidam com crianças com autismo, se interessam e normalmente, tradicionalmente, participam do nosso workshop. Vamos aproveitar. É online, é gratuito, né? Você fica disponível durante uma semana, mesmo que você tenha perdido no primeiro dia, não tem problema. Os vídeos ficam disponíveis por uma semana. Acompanhe regularmente, vai lá, se inscreva, faça parte, receba os posts, os avisos
e participe. Quarto workshop, Entendendo Autismo, do dia 2 a dia 9 de agosto. Vamos aproveitar? O mês de abril é mês de conscientização do autismo. Então, nada melhor de começar a conscientização com conhecimento. Não é verdade? Como sempre eu falo aqui, conhecimento gera consciência. Ninguém se conscientiza daquilo que não sabe. Não é mesmo? Boa noite a todos vocês. Pessoal chegando, a Ana Paula do Rio Grande do Sul, Luciana Takahashi está no Japão e tem um filho autista e olha, tá vendo a gente lá do Japão. Que legal, que gostoso. Um bom dia para você aí então, né? Que é do Japão. Então vamos falar de infecções de repetição. O que são infecções de repetição? É aquela condição no qual a criança vive tendo quadros infecciosos, respiratórios, oculares, auditivos, pulmonares, urinários. Por vários e vários meses, os pais vivem levando essa criança para consultas regulares no pediatra ou até no neuropediatra, porque a criança vive tendo infecções. E a criança com autismo, especificamente, é uma criança de risco para desenvolver infecções, inclusive dentárias. É muito difícil conduzir no dia a dia crianças com autismo. Elas demoram mais para aprender a se autocuidar, acabam muitas vezes se expondo a situações do cotidiano em que colocam ela em risco com determinados patógenos, bactérias. Elas acabam manipulando e pondo a mão na boca, põem a mão no nariz, enfia coisas no ouvido, põe a mão nos olhos sem lavar. Elas se automanipulam sem ter aquele autocuidado de higiene. E muitas vezes os pais também não têm tempo e disponibilidade para ficar vigiando a todo momento. Então, elas pegam muita infecção, em primeiro lugar, por causa desse autocuidado que elas não têm. Então, a gente tem que ficar toda hora em cima para ver se ela não está se auto-inoculando com bactérias em determinados lugares. O segundo fator que leva a muita infecção de repetição em crianças com autismo é porque a associação de autismo com alergias respiratórias é muito grande. Eles costumam ter muita rinite, costumam ter bronquite, costumam ter, muitas vezes, mais quadros alérgicos intestinais, costumam, alguns casos, imunodeficiências associadas ao autismo, porque a gente sabe que as imunodeficiências podem cursar com síndromes genéticas que têm autismo. Então, essas situações aumentam o risco dessas crianças, nessas crises alérgicas que vão ocorrendo regularmente, apresentarem uma maior quantidade de muco, de secreção nas mais diversas regiões alergênicas, e isso leva a um aumento do risco de desenvolver infecções virais ou bacterianas. Então, esse é um segundo fator. O terceiro fator é que muitas crianças com autismo, como a gente pede para que essas crianças sejam precocemente colocadas em ambiente com outras crianças, em ambientes de intervenção nas clínicas, nas escolas, elas acabam tendo contato muito cedo com muita gente. E aí, as trocas de vírus e bactérias entre as pessoas fazem com que elas acabem ficando mais expostas a desenvolver também infecções. Então veja quantos motivos uma criança com autismo tem para desenvolver infecção. Um outro fator é aquela criança com autismo que tem muita seletividade alimentar. Aí acaba ficando anêmica, porque não come o suficiente, que é necessário de ferro, fica anêmica e criança anêmica pega mais infecção também. Então, olha quantos motivos, né? Uma criança com autismo tem para ter infecção. E qual é o ponto complicado do quadro infeccioso em autista? Primeiro que eles não conseguem, muitos autistas não localizam. Eles estão lá com febre, você pergunta onde está doendo e eles não sabem dizer, né? Eles não localizam. A febre e a infecção também deixa a criança com autismo mais irritada, mais agitada, piora o sono,
faz com que elas também passem a selecionar mais aquilo que comem, passam a ter mais dores em lugares que muitas vezes ela não localiza, e a gente não sabe aonde apertar, aonde investigar, acabando, por conseguinte, faz com que ela fique mais irritada, mais chorona, né? Quando eu vejo um pai e uma mãe, que eu acompanho no consultório, chegar e falar assim, doutor, olha, ele estava muito bem, o comportamento estava bom, mas de uma semana para cá ele está mais irritado, ele está mais choroso, ele não está dormindo direito, ele estava dormindo bem. A primeira coisa que eu penso, está tendo dor em algum lugar. Ou ocorreu alguma mudança na família, na casa. Ou ele está tendo alguma infecção que ainda não se expressou, ou já se expressou, e os pais não estão conseguindo, obviamente, localizar isso rapidamente, e a gente também acaba tendo dificuldade de realmente conduzir a situação ali naquele momento. Mas é muito importante a gente ter em mente essas possibilidades. Então veja qual a importância da gente detectar isso, né? Olha aqui, ó, várias pessoas estão comentando isso, né? Olha, a Sâmia, de Foz do Iguaçu, falando que vive tendo tosse alérgica ao filho dela, né? A Efigênia falando, olha, doutor, falou tudo, meu filho tem problema respiratório, provavelmente bronquites, né? Olha, a Bárbara aqui, ó, meu filho é autista e é muito alérgico. A Cláudia Emanuele, meu Pedro tem crises frequentes de infecção de garganta, intestinais. Aliás, ela comenta aqui que eles são da Paraíba, né? Então, olha quantas pessoas, quantos pais de crianças com autismo que estão falando aqui nesse momento, estão dizendo o que eu estou acabando de falar, né? É a realidade deles, é aquilo que nós já sabemos teoricamente e pela observação clínica dessas crianças. Crianças com autismo têm mais chance de apresentar infecções de repetição. Então a gente tem que estar sempre atento, tá? Muito atento. Dores mais frequentes causadas por infecções em autistas: dor de ouvido, dor de dente e dor na barriga. Então nós temos que sempre estar atentos a essas três possibilidades. Então, sempre que a gente suspeitar de dor ou de infecção, a gente tem que automaticamente estar atento a esses locais que podem estar tendo infecção ou algum tipo de dor, tá? Então, é muito importante que a gente preste atenção nisso, porque na hora que o clínico, o médico vai avaliar, esses três lugares aí são os lugares mais comuns: ouvido, dente e barriga, tá bom? E dor de dente é muito comum, porque a criança com autismo tem dificuldade. Às vezes não sabe escovar o dente, tem repulsa à escova de dente. Os pais têm dificuldade de limpar totalmente os dentes da criança. Muitas vezes ela fica botando muita coisa na boca, até alimentos, e o pai e a mãe nem viu. Então é muito comum desenvolver cárie dentária. E a cárie leva a dor. E dor deixa a criança com autismo com mais irritabilidade, agressividade, elas choram mais, elas ficam mais arredias. É muito importante a gente estar sempre atento a tudo isso, tá bom? E os pais que normalmente ficam desesperados porque não sabem de onde vem a piora, de onde vem a febre, de onde vem a dor, e a gente tem que investigar, tem que estar sempre atento a tudo isso. Ok, gente? Gostaram do conteúdo? Legal, né? Acho que foi um conteúdo interessante. Muita gente vinha perguntando sobre isso. Eu falei, não é possível, nós temos que falar sobre isso hoje. Tá bom? Antes de terminar, lembrando a todos vocês novamente, 4º workshop Entendendo o Autismo, do dia 2 ao dia 9 de agosto, online, gratuito e disponível por uma semana, mesmo que você perca o primeiro dia, fica tranquilo, vai estar disponível lá o restante da semana, os vídeos. Então fique tranquilo que vai dar tudo certo, tá bom? E a gente espera vocês na primeira semana de abril, no mês da conscientização do autismo, e vai começar no dia da conscientização do autismo, tá bom? Um grande abraço a vocês, uma boa noite, espero que vocês tenham gostado bastante. A gente vai estar sempre trazendo assuntos que estão aí, ó, assuntos que estão precisando ser levantados. E a gente sabe que autismo é um assunto que não se esgota.
né? A gente precisa estar sempre atento a tudo isso. Tá bom, gente? Um grande abraço a vocês, uma boa semana, uma boa noite.